Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, gente. Sempre bom. Apesar de nós, ele é bom. Apesar de você, apesar de mim, Deus é bom. Bom dia, Jairo. Que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Felipe. Vamos começar mais um tempo aqui. Com certeza será um tempo muito poderoso, um tempo de reflexão. Bom dia, Wesley. Tempo de mesa, um tempo de alimento, de crescimento espiritual, porque quem come cresce, gente. Não tem como comer e não crescer. Então essa é uma oportunidade que a gente tem para estar na mesa, nos alimentando desse pão que é a palavra. E é uma oportunidade ímpar que nós temos de receber mais do Senhor, revelação, luz, entendimento. É crescer na graça e no conhecimento, querido. E como a gente sempre fala, para crescer a gente tem que comer. Bom dia, Mônica. Bom dia, Wagner. Eu fico muito feliz, sabe, gente? Às vezes não é quantidade de pessoas que estão aqui como curiosos, está vindo aqui, entra, sai, não, a gente... Bom dia, Eliane, que alegria vê-la aqui, que alegria. Eu fico feliz de saber que essa turma tá querendo aprender, né? Então, assim, isso é muito gratificante para mim. Não são quantas pessoas que estão assistindo aqui, mas o coração de vocês. Eu ficaria aqui por uma pessoa. Por uma pessoa eu ficaria aqui. E toda vez que eu me alimento, que eu recebo alguma coisa do Senhor, alguma coisa nova, eu penso em vocês. Eu penso, poxa, eu vou entregar esse assunto, eu vou tratar esse assunto num desses cafés aí. Então, querido, desse tempo aqui é um tempo que a gente toma um café junto, porém um café espiritual, um café de renovo, um café de crescimento, um café que tira a nossa dor de cabeça. Café é bom para isso, né? Bom, gente, a mensagem mais poderosa que existe de encorajamento, um dia eu soltei uma frase sobre isso. A mensagem, acredite no que eu vou falar aqui, é porque a gente cresceu num evangelho um pouco diferente dessas coisas. Mas a mensagem mais poderosa de encorajamento que eu posso te dar é você ter a convicção plena. É toda vez eu falar para você, até você entender que está tudo consumado. Que o amor de Deus por você é um amor condicional. Que você é filho. É a mensagem da graça, querido. Não existe uma mensagem que encoraja mais do que você saber que está pago. O que é o encorajamento? É tirar o seu medo. É revigorar suas forças. É fazer você acreditar que vai dar certo, que vai funcionar, que Deus vai fazer, que Deus vai cuidar. Então, o que é melhor? Uma mensagem de encorajamento. Preste atenção nisso aqui. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. O que é mais forte? Uma mensagem de encorajamento, onde eu estou dizendo para você que Deus vai fazer, porque é isso que a gente mais vê, né? Mensagem que diz que Deus vai fazer. Essa é a mensagem de encorajamento. Quando você assiste uma live, assiste uma pregação, algum conteúdo que alguém está falando, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai resolver o teu problema, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai libertar o teu filho, Deus vai te curar dessa enfermidade. Essas são as mensagens de encorajamento. Então, às vezes, muita gente não entende o que a gente ministra aqui e às vezes fica até pensando, poxa, por que o pastor não pregou um versículo como não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus? Por que o pastor não prega o Salmo 91? Uma mensagem onde me encoraja para eu descansar nele e saber que ele vai fazer. Eu sei pregar assim, querido. Mas eu sei também que a mensagem de encorajamento mais poderosa que existe não é a mensagem que fala que Deus vai fazer. Entenda isso, querido. Entenda isso. A mensagem mais poderosa de encorajamento que você pode ouvir no meio das suas aflições, no meio dos seus momentos difíceis, sabe? Quando está tudo dando errado, quando você se sente
derrotado em alguma área da sua vida, a mensagem que mais te encoraja, não é essa mensagem que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai transformar. Bom dia, Ana Paula, querida. Bom dia, Miriam, que alegria estar com você aqui também. Bom dia, Darlene, evangelista Darlene. Então, não é a mensagem que fala que Deus vai fazer, querido. Eu sei pregar assim, e é fácil pregar assim, porque tem texto de ponta a ponta na Bíblia que fala sobre isso. Mas eu creio que a mensagem que mais nos encoraja não é a mensagem que Deus vai fazer. Não é a mensagem que Deus vai te abençoar. Não, querido, não. É a mensagem da cruz. É a mensagem que Deus já fez, que Deus já te abençoou, que Deus já te ama. É porque muita gente não está prestando atenção ainda. Deus já fez, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Você está sem dinheiro. Imagina essa cena. Você está sem dinheiro. E você vai lá no centro da cidade para comprar uma calça. Aí eu vou te dar uma mensagem de encorajamento. A mensagem de encorajamento é a seguinte: vai. Vai na fé. Que tem um vendedor lá que vai com a sua cara. E na hora que você escolher a calça, ele vai ser tocado, ele vai te dar de presente. Deus é poderoso, Ele vai fazer. Vai na fé. Eu posso dar uma palavra que muita gente vai crer nessa palavra e vai fazer isso, essa loucura de ir até uma loja e, pela magnífica fé, crer que aquele vendedor vai ser tocado para falar para você: você não precisa pagar. Eu senti aqui de te dar essa calça. Isso acontece, gente. Eu me lembro uma vez que eu estava em Porto de Galinhas, passeando. Porto de Galinhas aconteceu algumas coisas lá que assim, aconteceram, né? Que assim, eu fiquei meio que escandalizado com Deus. Sinceramente, eu estava na loja olhando o mergulho. Estou lá olhando na vitrine lá os equipamentos de mergulho. O dono da loja estava sentado na mesa lá. Se levantou, foi lá até mim e falou assim: eu não sei porquê, não me explica, mas eu senti de te dar um mergulho de presente. E é caro um mergulho. E ele foi lá, pegou o recibo, preencheu como se eu tivesse pago e me deu um mergulho de presente. Cara, nunca me viu na vida. Lá em Porto de Galinhas, Pernambuco. Então, voltando ao raciocínio. Então, é possível. Aí você vai numa mensagem de encorajamento. Não, eu vou pegar aquela calça e em algum momento Deus vai fazer de alguma forma. E você vai naquela fé. Essa é a mensagem de encorajamento. Agora, qual é a mensagem que é melhor do que a mensagem de encorajamento, gente? Vamos imaginar uma outra cena. A calça custa 100. Alguém coloca no seu bolso 200. Põe o dinheiro no seu bolso e fala: vai lá comprar a calça. Aí como que você se sente? Mais encorajado ou menos? Claro que é mais. Você já tem o dinheiro para pagar a calça, ainda vai sobrar dinheiro para almoçar, para comer na rua. Porque agora você não tem só a promessa, você não tem só uma expectativa, você tem uma perspectiva, você tem algo fundamentado dentro de você, que é a convicção plena que você tem o dinheiro para pagar a calça, porque você ganhou esse dinheiro. Então, melhor do que um encorajamento para você ir lá na fé e comprar, foi o dinheiro no seu bolso para você saber que se te faltar fé, se te faltar alguma coisa na hora, se o vendedor falhar, você tem no bolso o dinheiro para você pagar, porque já está para você lá no seu bolso, já está o quê? Pago. Então, é isso que às vezes muita gente não entende. Então, pega as palavras da Bíblia, que são promessas, e usa elas para encorajar que Deus vai fazer, porque ainda está na promessa, você lê a promessa. Porém, querido, oh meu Deus, João 19:30, está consumado, Jesus disse. Já está pago, o dinheiro já está no bolso, já está tudo consumado. Deus, ele não vai mais fazer, as promessas foram até a cruz.
E na cruz se cumpriu todas as promessas. Então, quando você lê a Bíblia hoje, você lê cumprimento de promessas. Olha que promessa legal que Deus fez. A cruz cumpriu. O meu Cristo colocou a condição para mim. Então, a mensagem mais poderosa que existe, querido, é a mensagem da cruz. Se sinta encorajado de saber que está tudo consumado, que está tudo pago e que o seu dia já vai ser um dia de vitória. A sua casa é uma casa abençoada. Pastor, eu não vejo, querido. Creia que você vai ver. Creia da forma correta, que Cristo naquela cruz já pagou pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. As suas finanças não vão faltar dinheiro. Por quê? Porque Cristo já pagou, Ele é o seu provedor. Sabe essa doença? Deus não vai te curar, Ele já te curou. Você só precisa crer nessa verdade. Que já está tudo consumado naquela cruz. Que naquela cruz Ele levou o que o profeta profetizou, Isaías, já aconteceu. Então a mensagem que mais encoraja não é que Deus vai fazer. É que Deus já fez. Mas você ouve tanto que Deus vai fazer que Jesus, para tirar isso das pessoas, meu Deus, é pior do que tirar, que infelizmente muita gente entrou numa outra religião dentro da igreja evangélica, que podemos chamar de igreja gospel, church gospel. A igreja evangélica se tornou religiosa também. Essa mentalidade de um Deus que vai fazer, um Deus de depois. E o pior, a gente sempre correlaciona isso, a gente pensa, Deus vai fazer porque eu vou fazer antes para merecer. Ai, que praga. Meu Deus. Aí não vai, porque você não faz o suficiente. Quando você peca e não agrada. Quando você é para fazer o certo, você não faz. Então é o que Paulo fala. Paulo está falando do Saulo, do velho homem, miserável homem que sou. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. E isso traz o que em nós quando a gente vive a meritocracia? Dúvida. Dúvida de um Deus que vai fazer. Tira a religião da sua vida, em nome de Jesus, se liberte da religião. Religião é que ensina assim, que você faz para Deus fazer, que você age, Deus reage, que o céu responde à terra. Querido, em nome de Jesus. Sabe a resposta que o céu deu para a terra? Quando o verbo se fez carne. Essa foi a resposta do céu para a terra. E habitou entre nós, cresceu, começou seu ministério e morreu. Pagou a nossa dívida. Está tudo já consumado. Então, onde você colocar a mão, tem que prosperar. Você não vai ser abençoado. Você não vai ser vencedor. Era assim na velha aliança. Ser forte, corajoso, como... Jesus, misericórdia, como a gente precisa mudar a nossa forma de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia. Aí você pega um texto igual Josué 1, a partir do 6. Ser forte e corajoso, ter de bom ânimo. Aí o pregador prega esse texto, usa esse texto para a realidade da vida das pessoas hoje. Olha aqui o que Deus falou. É até bonito o texto, é uma boa mensagem, mas ela é engano. Essa mensagem ela é mentirosa hoje, não é assim. Se esforce, olha lá o que está escrito. Vai fazer isso, tendo cuidado de não deixar apartar de você a lei, cumprir toda a lei que Moisés te orientou. Vai cumprir, vai fazer. Você não quer a parte boa do texto? Quando eu digo você, as pessoas, tá, gente? A parte boa não é ser forte e corajoso, não te mandei eu sou contigo. Mas só que tem condição ali, condição estabelecida que ninguém consegue cumprir. Ainda que foi uma direção dada a Josué, com certeza ele não cumpriu tudo. Aí você pega esse texto bonito, encorajador, e traz para hoje. Para você que nem Josué é. Por quê? Porque a gente pensa, está na Bíblia para cumprir. Nossa Deus, aquilo ali é uma história de um fato que aconteceu com Josué, de uma realidade que Josué estava vivendo, que ele estava com medo de assumir aquele povo. E Moisés havia morrido, então Deus precisava dar uma palavra de ânimo para ele.
Era uma realidade, a palavra de ânimo naquela época, naquela realidade, sem Cristo ter morrido por Josué, era aquela palavra, estava certa aquela palavra, mas ela não se aplica hoje. Por quê? Porque hoje já está tudo consumado, a coragem veio sobre Cristo de enfrentar a cruz, ele foi o meu corajoso, ele foi o meu forte, ele foi o meu sustento, ele não apenas se esforçou, mas se sacrificou por mim, para me dar de graça a vitória, para me dar de graça a bênção, para me dar de graça a cura. Então eu preciso contextualizar, eu preciso entender, não, esse texto ele é até muito bom, mas ele está referindo a Josué, que estava com medo de liderar aquele povo. Gente, o fundo está muito alto, tá bom assim? Eu devo abaixar, me falei. Então, é o que eu sempre falo, toda vez que você vai ler a Bíblia, faça as perguntas. Para quem está falando? Será que faz sentido eu aplicar isso na minha vida? Para quem está falando? Quem falou? E em que tempo foi falado? Em que tempo foi falado? E aí então, você vai ver se realmente é aplicável ou não. Como as pessoas não conseguem separar a velha da nova aliança, querido. A velha aliança foi totalmente direcionada para judeu. E ainda existe para eles. Por quê? Porque eles não creram em Jesus. Mas quando você crê em Jesus, começa-se a nova aliança. Ah, mas a velha está na Bíblia. Baixa só um pouquinho então. A velha está na Bíblia. Então, porque está na Bíblia, vai seguir a velha. Não. Não é porque está na Bíblia. Eu preciso encontrar na Bíblia, não é a velha aliança, não é tudo que Deus manda fazer, não. Eu preciso encontrar na Bíblia Cristo, porque o meu Cristo pagou por mim. Então, quando eu leio e encontro o Cristo, eu encontrei o que é para mim. Porque a velha aliança é para o judeu, mas a nova aliança é para o gentio que se converteu a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é o quê? Romanos 10,4, o fim da lei. Então, o fim da velha aliança. Então, quando eu começo em Cristo, encerra-se a velha aliança e começa a nova. Mas como a velha está na Bíblia, e esse jargão de crente, né? Está na palavra de Deus, está aqui, é aqui que a gente tem que viver. Essa espada corta dos dois lados. A Bíblia tem matado muitas pessoas por falta de entendimento. Então a questão meritocrática, a velha aliança, esse modelo de você ter que fazer para merecer, aí você não merece, pronto, você morre espiritualmente. Se autocondena, esfria, desvia, por aí vai. Hoje a gente vai fazer o seguinte, rapidamente aí, aquilo que a gente faz em toda a live, espero que você esteja comigo também fazendo. Marca essa turma toda aí, dá um cliquezinho nesse aviãozinho. Marca uma boa turma aí, essas pessoas aí que aparecer para você. E dá uma enviar separadamente para eles. Vamos alcançar outras pessoas aqui, porque, gente, ó, por nada não, mas esse assunto que a gente trata aqui, ó, a maioria precisa ouvir. Nossa, Deus, Jesus amado, como nós precisamos dessa libertação desse espírito de engano. Então, assim, quando você faz isso aí, você pode estar alcançando muita gente. E gente que vai alcançar a gente. Não dá para você ter noção quantas pessoas você vai alcançar com um clique aí. Que pode assistir esse tema, aprofundar, conhecer mais, se tornar um pregador desse tema. Compartilhar com um pastor de uma igreja grande, a gente não sabe. Porque a gente está aqui para trazer essa luz, esse entendimento, essa verdade. Se faz sentido para você, compartilhe. Então, olha só. Vamos agora ao assunto aqui que a gente já está tratando ele. Nós vamos encerrar aquele assunto de Apocalipse 2 lá, que eu deixei para encerrar hoje. Olha só, em Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo fala aqui. Vamos para a Bíblia. Tá, gente? Vamos para a Bíblia com entendimento. Chifrinho. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, olha o que Paulo fala no versículo de número 4. Depois de Paulo dar um sermão neles, porque eles estavam vivendo a lei e não a graça, começaram na graça, mas caíram da graça,
foram para a lei, Paulo fala assim para eles: olha, vocês que procuram ser justificados pela lei, olha isso aqui. Ele fala 3 coisas no mesmo versículo. Ele fala: vocês que procuram ser justificados pela lei. O que é ser justificado pela lei? É viver a velha aliança. É você pensar que você é justo por alguma coisa que você faz. Porque por Cristo não ter feito ainda na velha aliança, era de fato o que o homem fazia. Então por isso que Josué tinha que se esforçar mesmo. Pastor, então hoje eu não me esforço? Claro que se esforça para muitas coisas, porque é a lei da semeadura. Mas quando eu me esforço, eu me torno alguém melhor e lá na frente eu tenho uma colheita disso. Agora, quando se trata das bênçãos espirituais, das vitórias, dos milagres, do que a cruz já fez, não é o seu esforço, é o sacrifício. Porque maior do que o seu esforço para alcançar uma bênção de Deus, é o sacrifício que Cristo fez e que já pagou por todas as bênçãos. Então não é o seu esforço, é o sacrifício, porque o seu esforço não é maior que o sacrifício. Então na vida secular, nas suas correrias do dia a dia, nos seus sonhos, nos seus projetos, dê o seu melhor, se esforce sim. É claro, debaixo dessa graça, sempre debaixo da graça, mas se esforce. Mas quando se trata do que o Cristo já pagou por você naquela cruz, não é o seu esforço que vai superar o sacrifício. Então muita gente, ao invés de melhorar, atrapalha. Porque quando você se esforça pensando que é a sua capacidade, que é o mérito seu, você está se justificando. E isso anula a cruz, porque ninguém é justo. Então é isso que Paulo está falando. Ele fala assim: vocês que procuram ser justificados pela lei. Por que pela lei? Cumprir a lei, fazer minha parte. Aí Paulo está dizendo assim, aí ele continua falando assim: separados estão de Cristo. Olha só, gente. Vou falar algo aqui que pode te assustar, mas tem muito crente separado de Cristo. Ele creu para ser salvo, mas ele não creu para viver. Ele não vive como salvo. Ele não consegue entender que a mesma graça que salva é a graça que cura, abençoa, prospera, cuida. É a mesma graça para tudo. A cruz foi completa, não há sacrifício que completa a cruz. O sacrifício ele foi perfeito, ele foi suficiente. Então, quando você tenta se justificar, que é o tal da justiça própria, você se torna alguém separado de Cristo. Você não entendeu que tudo é Cristo. Como o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você quer viver uma vida de descanso? Entenda a obra consumada. Por isso que vale a pena você parar, ouvir, entender. Entenda a obra consumada, porque a obra consumada, entendida, revelada, te leva para um nível de descanso onde nada mais te estressa, nada mais tira o seu sono, nada mais arranca lágrimas de você, de tristeza, de choro, de pranto por alguma decepção. Por quê? Porque você está resolvido. Por que você está resolvido? Porque Cristo resolveu. Cristo pagou, está consumado. Só que quando você se justifica pelas obras da lei, porque na verdade há uma diferença, Paulo vai falar um pouco à frente aqui das obras da lei e do fruto do Espírito, e é tão interessante, amém, amém Eli, que ela fique com a gente aqui, tá, Pamela? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tem algumas coisas novas aqui pra gente. Olha só, Paulo ele continua construindo o raciocínio aqui no capítulo 5, preste atenção nisso aqui. E lá no versículo 19 ele fala das obras da carne. Só que ele fala também do fruto do Espírito. E a gente não presta atenção. Por que Paulo fala de obra de carne, porém fruto do Espírito? Porque obra que ele dá carne é o que a gente faz toda hora. Aí sim é a nossa decisão de fazer, que é pecar. As obras da carne. Então elas aqui, que é as obras adâmicas na nossa vida, que automaticamente, a gente põe no automático que a gente faz.
Aí é uma ação nossa, é da terra para o céu que Deus não se agrada, que são as nossas obras, é o nosso fazer. Só que quando ele vai falar do lado bom, ele não fala de obra, ele fala de fruto. Então eu e você, nós não fomos salvos para obrar. Ah, pastor, mas eu faço a obra de Deus. Isso é uma outra conversa. Isso é um serviço que você presta com uma consciência de quem você é. Antes de fazer um o que para Deus, preocupe em ser um quem em Deus. Porque quem é, faz. Mas nem sempre quem faz, é. Pegou? Tempinho para você refletir. Então, Paulo ele fala das obras da carne, que é uma ação nossa, ação humana. E aí é a gente mesmo que peca, que erra, que falha, não tem nada a ver com Cristo. É a gente. Só que quando Paulo vai falar da outra parte, ele fala do fruto do Espírito. O fruto não é uma obra. O fruto não é... Jesus põe isso na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso intelecto, mas mais do que isso, coloca isso no nosso espírito, no lugar de revelação, no lugar de controle, de governo, no lugar que temos acesso aos céus. Fruto não é comportamento. Para de pecar, você está errando nisso. Para de fumar, para de beber, você está mentindo. Fruto não é comportamento, fruto não se trabalha. A gente vê tanta pregação, metendo a marreta no pecado. Fruto não é comportamento. Fruto é resultado de uma nova natureza. E que não depende de nós. Depende do Espírito. Tanto é que o fruto, que são 9 gomos, é o fruto do Espírito. E aí a gente fica. Que eu tenho que agradar a Deus, que eu tenho que fazer isso. Fica trabalhando tanto comportamento. Aí depois que o seu comportamento não dá certo, você não faz o que deveria fazer, o que vem em você? Incredulidade na hora das necessidades. Olha que trágico. Porque aí você já não tem mais a mesma fé, porque você é da justiça própria. Você é aquele que pensa que você tem que ser justo para merecer. Quando na verdade, querida, a justiça, ela não é sua. Por isso que a Bíblia vai dizer em 4 lugares, o meu justo viverá da fé. Por que o meu justo? Porque Ele é quem nos justificou. Então santificação é um fruto, obediência é um fruto. Só que não é por obras que eu me santifico. Não é por obras que eu obedeço, não. É pelo fruto do Espírito. É quando eu entendo que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou parecido com o Pai. E se o Pai é santo, eu sou santo. Se eu sou filho, eu tenho o DNA do Pai. Então não começa no comportamento, começa na identidade. Quando eu creio em João 1,12, que eu criei em Jesus e me tornei filho, eu nasci de novo, agora como filho de Deus. Antes como filho de Adão, agora como filho de Deus. Por causa de Cristo que eu criei. De uma obra que Ele fez. E eu recebi e nele criei. E a partir de então, mudou-se a semente da minha vida. A partir de então, mudou-se a minha identidade. Eu tenho agora um novo nome. Eu tenho uma nova filiação, de filho de Adão para filho de Deus. De alma vivente para espírito vivificante. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora eu preciso crer que eu tenho uma nova identidade. Ah, mas eu estou ainda pecando, bebendo, fumando, estou todo bagunçado, mas eu creio em Jesus. Por que você continua ainda bebendo, fumando às vezes? Exemplo, tá, gente? Se você creu em Jesus, por quê? Olha o que acontece, olha o que Satanás faz. Ele olha como você se comporta e faz você duvidar da sua fé. Você olha o seu comportamento e fala assim, poxa, eu não estou liberto dessa área até hoje, eu não parei com isso até hoje. Você quer saber? Eu acho que eu não sou filho de Deus. Então o texto tinha que estar escrito assim, aquele que para de fumar, beber, usar droga, mentir, para de pecar, esse então se tornou filho.
Não, querido. Não é de trás para frente. Não é de trás para frente. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que crê em Jesus se tornou filho. O comportamento vem depois, é o fruto. Mas o que muita gente faz? Olha para o fruto, olha para o comportamento para definir a semente. Não, querido, eu olho para a semente, para a identidade, para definir comportamento. Então não é porque você erra, você falha, que você deixou de ser filho. Você é filho porque não tem nada a ver com isso. Você é filho porque você creu na obra da cruz. Você creu em Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador. Então você tem agora uma nova identidade, que ela precisa ser desenvolvida. E aí vem a palavra. Aí vem o crescimento, a necessidade de aprender, crescer. E aí pronto, aí você agora está formando que uma nova natureza, que é uma nova árvore. E que no futuro próximo, num tempo certo, vai dar o quê? Na sua estação própria, vai dar o quê? Um novo fruto. Então, se hoje a sua vida está dando fruto da velha natureza, você tem que resolver, não é mudando de pecado, não é parando de pecar. É claro que isso tem que acontecer, mas você precisa resolver o seu coração para mudar a sua crença. Porque as nossas crenças é que determinam os nossos comportamentos. Eu creio e assim eu falo, eu creio e assim eu me comporto. Por isso que Paulo vai chamar esse lado bom do Espírito, que é a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, o amor. Ele vai chamar esses 9 gomos desse fruto de fruto. E o fruto é o resultado final de uma árvore. Primeiro vem a identidade, que é a semente, depois a natureza, depois o fruto. Então, o fruto de santificação não é porque você é bom, não é porque você se esforça para ser santo, não, é porque você tem agora uma nova natureza, oriunda de uma nova identidade. Por quê? Porque você creu. E você recebeu Jesus na sua vida. Então, quando você peca, o pecado não combina com a árvore e nem com a semente. É como você vê laranja no pé de manga. E aí você não vai duvidar que o pé é de manga, você vai duvidar da laranja. A laranja, eu tenho certeza que você está no lugar errado. E assim tem que ser a nossa vida. Pecado, você não combina mais comigo. Eu governo sobre você. A graça me libertou. E eu declaro que eu não vou viver mais nessa prática, porque eu tenho uma nova identidade. Eu tenho uma nova natureza. E por isso eu tenho um novo fruto. Está entendendo, gente? Então, voltando aqui no versículo 4, capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala, ele constrói isso aqui no mesmo versículo, ele fala, vocês procuram ser justificados pela lei. Isso é o que mais acontece, infelizmente. Aí fala assim, vocês separados são de Cristo. Eu volto a dizer, está cheio de crente separado de Cristo. É uma má notícia, mas está cheio de crente separado de Cristo. Toda vez que você tenta a justiça própria, toda vez que você tenta fazer para merecer, toda vez que você pensa que é meritocracia, você está separado de Cristo, querido. Você não entendeu a cruz. E Paulo conclui e fala o quê? Decaíste da graça. Você decaiu da graça. Vocês começaram bem, só que vocês estão terminando mal. Em outro momento ele fala isso. Corris bem, mas o que é que impediu vocês de obedecer a verdade? Está falando aqui na carta aos Gálatas. São pessoas que decaem da graça. Aí, querido, quando a gente vai para Apocalipse, que a gente estava meditando uns dias atrás, Apocalipse 2, olha o que está acontecendo com essa igreja. Né? Jesus começa elogiando essa igreja. Olha só, eu conheço as suas obras. Olha só, obras, trabalho, serviço prestado ao reino. É uma igreja. O seu trabalho árduo, a sua perseverança, olha que qualidades, olha. A sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus. Isto é, firme na palavra, né? Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Eles condenavam os líderes. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Sabe? Essas pessoas que se dão mesmo. Missionário no campo, sabe?
Querido, está falando de muita gente aqui envolvida até a cabeça na obra de Deus. Está errado? Não. Só está errado quando acontece com essas pessoas o que aconteceu com essa igreja aqui. Ó. Ela é envolvida, comprometida. O texto está dizendo aqui que eles nem desfaleciam, eles trabalhavam como um maluco para Deus. Talvez você conheça alguém assim. Tinha compromisso, responsabilidade, culto todo dia. Que é loucura para Deus. Pessoas envolvidas até a cabeça. E Jesus está dizendo nessa carta: eu conheço vocês, eu conheço a obra de vocês, eu conheço a perseverança de vocês, eu conheço o quanto vocês são empenhados, são zelosos, comprometidos, trabalhadores, prestadores de serviço, guerreiros. Eu conheço, vocês são bons no que fazem. Jesus começa elogiando essa igreja, elogiando com força. Só que olha o que Jesus diz aqui, querido. Isso serve para muita gente religiosa. Serve para muita gente que está na religião. Está na igreja, porém vive uma vida religiosa. Olha o que ele fala assim, ó. Porém eu tenho contra ti. Aí ele fala o quê? Eu tenho contra vocês porque vocês abandonaram o primeiro amor. Eu falei isso aqui outro dia. Eu vou bem rapidamente aqui para a gente chegar onde eu quero aqui. Abandonar o primeiro amor. E o que a gente aprendeu? A gente precisa desconstruir um monte de coisa que a gente aprendeu. E assim, eu também tenho que desconstruir muitas coisas. Querido, pior do que você aprender errado, você ensinar errado. Eu vou repetir. Pior do que você aprender errado é você ensinar errado. Porque quando você aprende errado é só para você. Quando você ensina, você pode espalhar para a multidão. E é triste, é de chorar. Ainda bem que a cruz pagou e Deus fica rindo. Mas é triste quando um pregador quer usar a autoridade do Espírito Santo para dizer alguma coisa que Deus não falou. Tipo assim, o Espírito Santo me revelou, e quando ele vai falar, ele solta as coisas da velha aliança. Meu Deus, é muito triste isso. E o povo, por ser menino no entendimento, menino no conhecimento, glorifica, pula, recebe isso, absorve, e traz para a vida como fé. Mas às vezes é uma informação que não é uma revelação, é apenas uma informação. E não foi o Espírito que falou, é ele que está falando. Porque o Espírito, ele não vai anular a cruz, gente. O Espírito Santo, ele não anula a cruz, o Espírito Santo não decai da graça. O Espírito Santo entende o tempo da graça, o Espírito Santo é da nova aliança. É a terceira pessoa da Trindade, é o terceiro tempo. Ele não vai entrar em discordância com o Pai e com o Filho. E muitas coisas que estão ensinando não é o que o Espírito está ensinando. Não é, irmãos. Então, inclusive, o que eu falo aqui, checa. Vê se faz sentido ou não. Isso é muito perigoso. Aí eu uso a autoridade. Desde que é muito raro eu falar isso aqui. O máximo que eu falo aqui, deixa o Espírito Santo falar. Mas esse negócio de... O Espírito Santo me revelou algo aqui. Aí vai falar uma bomba de velha aliança. Então olha o que está acontecendo aqui com essa igreja. Uma igreja que todo mundo olhava para ela e devia dizer assim, essa é a igreja, esse pessoal trabalha igual um maluco, olha como é que a igreja está crescendo, olha como eles estão ganhando alma, olha como eles trabalham, olha o envolvimento, o comprometimento, olha a agenda dessa igreja. Gente, que tem de agenda de igreja hoje? É muita coisa. Até a gente mesmo, a gente tem que tomar cuidado lá na nossa igreja resgatando. É muita agenda. Só que esse povo da agenda, esse povo aqui, que infelizmente eles trabalhavam muito, eles tinham um quê para Deus muito bom, mas eles não eram um quem em Deus. É diferente. Olá, Carlos Vitor, que alegria tê-lo aqui. Olá, Aline, Cássia também com a gente. Presta atenção. Não é o que você faz para Deus, isso é importante sim, claro que é assim que a família cresce. Mas primeiro se sinta filho. Porque filho gera filho. Agora, trabalhador gera trabalhador. Escravo gera escravo. Uma fazenda cheia de escravos, os filhos dos escravos eram o quê? Escravo. E os netos? Escravos. E os bisnetos? Escravos. E os filhos do senhor da fazenda? Filho. E os netos?
netos do senhor da fazenda, filhos, também participantes da herança. E o que acontece hoje? Muitos escravos gerando escravo. Porque a maneira que você sabe é a maneira que você ensina. Então, se você tem uma linha de escravidão, quando alguém vem para a igreja e você ganha uma vida para Jesus, você vai falar o que para ele? Agora é assim. É jejum, é muita oração, muito poder, é buscar, e vamos em frente, e não joga toalha, e assim vai. A gente faz isso tudo, a gente deve fazer isso tudo, faz, para converter o nosso coração que somos filhos. Para converter o nosso coração que somos filhos. Para fazer o nosso coração entender que nós já temos tudo. Não é para ter, é para ser. Então não é o que, é um quem. Pastor, por que você está falando isso? Está fora do texto? Tá, não. Contra vocês, eu tenho porém que vocês abandonaram o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? O que você aprendeu desse primeiro amor? Ah, pastor, eu aprendi. Pode falar isso, não foi? Que foi meu primeiro ano de crente. Foi quando estava tudo bem. Eu amava Jesus, eu servia Jesus, eu fazia a obra de Deus. Eu ia no culto todo dia, eu amava com força. Depois fui esfriando. Eu abandonei esse primeiro amor, meu primeiro amor da vida cristã. Lá no início de tudo. Não. Não é esse amor. O primeiro amor não foi esse. Tá vendo? Tá vendo? O primeiro amor é o amor que Ele te amou. É a graça. A igreja com o tempo vai abandonando esse amor. O que toma esse amor da gente? A justiça própria. Por quê? Porque faz. Aí faz, pensa assim, eu mereço. Quando vai orar, lembra do que faz e começa. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Se é dizimista, então, meu Deus. Por que a minha vida não anda? Eu sou dizimista. Está sempre crendo que é alguma coisa que a gente faz, justiça própria. Então, quem te amou primeiro? Foi Cristo. Então, eles abandonaram o Cristo da igreja. Tinha tudo nessa igreja, menos Cristo. O primeiro amor é o amor que nos amou. Esse mesmo João que escreveu Apocalipse, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, sabe o que ele fala? Ele fala assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem amou primeiro? Você nem era nascido. Quem pagou um preço alto por você e te amou? Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor dele. Então, essa igreja deixou esse amor, deixou Cristo. E aí, Jesus continua e fala assim, vocês abandonaram o primeiro amor. Então vocês, olha o que fala, lembra-se de onde vocês caíram. Aí quando alguém prega isso aqui, que a maioria prega como? Como, gente? Olha o pecado que você caiu. Olha que tragédia isso, gente. Olha que tragédia de heresia isso. Lembra de onde vocês caíram. E aí faz cada um lembrar de quê? Igual na ceia, né? Vamos lembrar agora do nosso pecado. Examine homem-se meu. Ai, Jesus amado, não é nada disso. Eu já preguei sobre ceia aqui. Outra oportunidade a gente fala de novo quanto equívoco na interpretação da ceia. Essa mensagem está lá no YouTube, no canal. Então, olha só. Lembra de onde vocês caíram. Mas o que a palavra de Deus diz para nós que Cristo faria na cruz? O que a palavra profetizou que Cristo faria e Cristo fez? Ele morre naquela cruz, ele paga pelos nossos pecados e fala assim, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quer dizer, Deus não lembra do nosso pecado porque nos perdoou, e a Bíblia agora está mandando eu e você lembrar do pecado. Querido, se você lembrar do seu pecado, você vai estar debaixo de quê? Da graça? Não, querido. Você vai estar debaixo de condenação. E onde é que você tem fé? Debaixo da condenação ou debaixo da graça? Então isso é doutrina de demônios. Que você lembrar de onde você caiu, você ficar lembrando do seu pecado. Não.
Essa igreja não tinha decaído, não era no pecado, ela tinha decaído da graça. Então, o que João está construindo aqui, claro, o próprio Jesus usando João, é o mesmo raciocínio de Paulo em Gálatas, decaídos estáis da graça. E aqui, Jesus está dizendo para essa igreja, lembra de onde vocês decaíram. De onde vocês caíram, não é lembrar do pecado. Pecado eu já paguei, eu perdoei. Eu não quero que vocês fiquem debaixo de condenação, lembrando que vocês pecaram. Creia no meu perdão. E é aí que a gente para de pecar. Porque quanto mais você vê que você está errando, mais você é ativado a errar. Porque já estou errando mesmo. E é isso que Satanás faz. Mas você tem que estar sempre lembrando. O sangue me lava, o sangue me limpa. E é isso que liberta. Então Jesus não está mandando essa igreja lembrar do pecado dela, de onde vocês caíram. Jesus está parafraseando Paulo. Jesus está reforçando o que Paulo falou a outra igreja, que era a Galácia. E essa igreja de Éfeso era uma igreja também que foi ganha por Paulo. Oi, Patrícia, que alegria te ver aqui, lindona, prima linda. Olha só, então o que a carta está dizendo aqui é que eles precisariam lembrar que eles estavam decaídos da graça, do favor de Deus, do entendimento, queridos, que nada é na nossa força, que nós não somos bons para nada, que tudo é Cristo, que Ele é bom. Porque quando você decai no pecado, a graça te tira, é só você crer. Agora, quando você decai da graça, quem vai te tirar? Lembrando que a graça é o próprio Cristo. Quando você não entende que tudo é Cristo, você já decaiu da graça. Sabe por que você se santifica? É Cristo. Sabe por que você expressa alguma generosidade? Cristo. Sabe por que você é bom em alguma área? Cristo. Sabe por que você tem a sua inteligência? É Cristo. Sabe por que você conhece a Bíblia? Cristo. Sabe por que você prega o Evangelho? Cristo. Você sabe por que alguém às vezes é convencido com a palavra que você dá? Cristo. Tudo é graça, tudo é Cristo. Tudo é cruz. E essa igreja, querido, ela tinha decaído dessa graça. E aí o texto fala assim, arrepende-te e pratique as obras que praticava no princípio. Aí o texto parece que leva a gente para um entendimento errado, né? Mas a gente vai continuar na mesma fé. Arrepender de quê? De ter decaído da graça. Está no mesmo contexto, arrependa-se. Pratique as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Que tudo é Cristo. A maior obra que você pode fazer é ajudar o seu coração a ser convencido que Cristo já fez. Aí ele fala, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no princípio. A obra do entendimento, que tudo é a graça. A obra da intimidade, do relacionamento. Relacionamento de um filho com um pai. E a gente gera segundo a espécie, querido. Gênesis 1:11 fala que nós geramos segundo a espécie. Então, se você é alguém que está na igreja e a sua espécie é uma espécie de escravo, de justiça própria, uma espécie religiosa, você vai gerar religiosos, escravos. Pessoas que têm justiça própria. E normalmente quem tem justiça própria são condenadores. Porque eles se acham tão bons que todo mundo é ruim. E aí todo jeito ele tá no poço, ou tá no barro, ou tá na lama. Porque se ele é bom demais, ele é da justiça própria. Se ele é ruim demais, ele está em pecado. Então todo jeito é ruim. O que é bom? Graça.
As pessoas que mais condenam na igreja são os religiosos. Você sabe por que tem muita gente que não tem força para voltar para a igreja? Porque quando estava na igreja, pensava que era a própria força. Eles já decaíram da graça dentro da igreja. Então imagine, se quando eles estavam bem e não tiveram força para continuar, imagine agora quando estão mal, vai ter força para voltar? Não vai. Então eles estão lá fora entendendo errado. Porque dentro eles aprenderam errado. Então na mente deles está o quê? Se eu voltar, vão me condenar. Porque quando ele estava no seio, no meio, ele era mais um que condenava. Porque aprendeu sobre a justiça própria. Aprendeu que é na própria força. Por isso que muita gente hoje que está desviado, o que ele fala? Eu não tenho força para voltar. Isso faz entender que quando ele não estava desviado, ele estava desviado. Porque ele pensava que era na própria força. Então ele era um desviado presente. Se você está dentro da igreja pensando que você está na igreja porque você se esforça, você já é um desviado dentro da igreja. Com muito amor. E para essa pessoa só falta ela afastar do corpo. E aí ela não vai ter força para voltar mesmo, porque não teve força nem para ficar. Se de pé ela não teve força, ela vai ter força caída. Então esse que é o problema, as pessoas estão decaindo da graça dentro da igreja. A Ana voltou agora há pouco, ela tem experiência sobre isso, né? Então muitas pessoas estão dentro da igreja caídas. De quê? Da graça. Então quem te sustenta na igreja? A graça. Quem te sustenta em santidade? A graça. Quem te sustenta em obediência? A graça. Você faz alguma coisa boa para Deus? É a graça. Você prega o evangelho? É a graça. Eu estou aqui pregando? É a graça. Tudo é a graça. Não é na minha força, é na graça. Então se é na graça, não é na minha força, mesmo quando eu me afasto, eu entendo que essa graça não esmorece. Essa graça continua forte. E isso me faz voltar mais rápido. Porque eu acredito em quem é forte. Eu não acredito mais na minha fraqueza. Porque se eu fosse tão forte, eu não estaria desviado. Então isso é libertador e também é preventivo. É curativo, mas também é preventivo. Entender a graça, voltar para a graça, como a igreja está recebendo essa palavra, volte às primeiras obras, volte ao entendimento que tudo é graça, porque as primeiras obras foi o ensino de Paulo para essa igreja. E Paulo só ensinou sobre graça. Então isso é curativo. Isso é curativo. E também é preventivo. Porque quando você está dentro da igreja, com esse entendimento, quando eu digo da igreja, junto com os irmãos, no corpo, na mesa, mas com esse entendimento que nós somos irmãos, e que nos une a graça, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que a graça está a favor de todos nós, e que nós não olhamos mais a ninguém segundo a carne. Pronto, eu estou numa família, e a probabilidade de eu me afastar é muito menor, porque eu estou num ambiente de comunhão, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente de graça, não um ambiente de condenação. E o que o pai tinha sobre aquele filho pródigo que saiu era essa graça. O comportamento do pai mostra isso, antes e depois. Então não foi difícil para o filho voltar, ainda que ele tinha uma outra mentalidade. Mas ele voltou. E mais, ele sabia o caminho de volta. Ovelha, você vai atrás. Mas filho, volta. Lembra da parábola do pastor? De 100 ovelhas? Está no mesmo contexto. E esse pastor teve que ir atrás. Mas o filho, ele mesmo voltou. Ele sabia o caminho de volta. Então você fica na igreja, às vezes, se relacionando como ovelha. Não me visita, não me vai atrás, não me procura.
essa mentalidade de ovelha, mentalidade religiosa. Você também é uma ovelha, mas mais do que ovelha, você é filho, você é filha, por causa da graça. E quem te fortifica para estar no corpo é a graça. E se afastar, quem te traz de volta é a graça. Tudo é a graça. Tudo é a graça. Tudo vem da graça. Tudo é por causa da graça. Glória a Deus, Ana, pelo seu testemunho. O pessoal com certeza está lendo aí. Glória a Deus, você está firme novamente. E com esse entendimento, que não é justiça própria, não é o que a gente faz, é a bondade, é o favor, é a graça. E a gente não pode decair dessa graça. Saber que tudo é Ele. Que Ele é bom, apesar de nós. Apesar de nós, Ele é bom. Tudo é Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é videira, nós somos os ramos. Somos filhos amados dEle. Incondicionalmente. Ele é bom. Ele é sempre bom. Sempre bom. Não se ache bom em nada. Quando você é bom em alguma coisa, não é você que é bom. É que nessa alguma coisa mais se manifesta a bondade dele. É manifestação de bondade. Tudo é a bondade dele, tudo é o favor dele, tudo é dele, tudo vem dele, ele é fonte de tudo. Essa é a palavra de encorajamento para nós nessa manhã. Eu vou encerrar por aqui. Talvez seja necessário para alguns assistir de novo. A gente já vai encerrar já, Cássia. Depois assiste de novo com calma. Assiste, gente. É o que a gente sempre fala. Melhor do que ler 4 livros é ler o mesmo livro 4 vezes. Leia de novo, assista de novo, entenda. Entenda. Vai precisar de muita marretada às vezes para quebrar essa pedra. Porque você aprendeu de outra forma. É isso. Bom, nós estamos subindo todas as nossas lives lá para o canal. Se estiver procurando alguma live mais antiga, vai lá para o canal, escreve lá que está tudo lá, tá? Pastor José Carlos Vieira. Pastor José Carlos Vieira, você encontra essas lives lá. Tudo que a gente está pregando aqui subiu para lá, está lá no canal, no YouTube. Então você pode assistir, você pode compartilhar, alcançar outras pessoas para esse entendimento, essa revelação. Deixa Deus te usar. Ele é bom. Pastor, Deus usou a sua vida. É isso mesmo, Deus usou a minha vida. É a graça, é Ele. Se eu fiz errado, sou eu, tá? Mas se eu fiz certo, é Ele. É tudo Ele. Ele é bom. E até segunda, aliás, não, segunda eu não estou fazendo mais. Como eu disse aos irmãos, estou bem comprometido aqui. Mas até quarta. Até quarta. Cria uma disciplina, uma ministração por dia. Eu devo ter aqui no Instagram, mais no canal, mais de 200 ministrações só nesse tema. Só nesse tema. Assista. Vai deixando essa água limpa. Em nome de Jesus, tirar a água suja. Fazer essa lavagem no seu coração. Fazer esse entendimento que tudo é Ele. Tudo vem dEle. Ele é bom. Então, queridos, é isso. Um dia poderoso para todos vocês aí. Por que esse dia vai ser poderoso? Porque a cruz é poderosa e já está consumada, amém? Se está consumado, já está pago, você só vai usufruir, só se apropriar de tudo aquilo que a cruz já pagou, amém? Amém? É isso. Então, até a nossa própria... só um minutinho. Até a nossa próxima oportunidade, querendo Deus. Assista e compartilhe. Até breve.